mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Ei, eu estou falando off the king, é para mim, não é para você não. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Eu saio, que é minha nevia. Eu prevotar. Aí Deus gritou assim pra mim. Vamos falar em língua estranha. É bom, não é bom? É ótimo. Mas se tiver profecia, edifica a igreja. Vamos entrar nesse mérito da capa aí. Pelo seguinte, o mérito da capa aí está dizendo a respeito do pastor Carlos Eduardo, que recebeu uma ligação do Miguel de Oliveira, ameaçando ou processá-lo, assim como ele ameaçou também o pastor Flávio Amaral. Porém, eu trouxe um vídeo aqui ontem que todos vocês viram, que o delegado Castro não só ameaçou, mandou um recado direto, esculachou. E ele, vou responder. Aí respondeu, que Deus abençoe a sua vida, e tal. Ele não deveria de ser assim sempre. Mas por que o pastor Carlos Eduardo ele quer processar e o delegado ele quer abençoar? Tem alguma coisa errada, não tem? Eu vou deixar aqui o que o Carlos Eduardo falou e vou deixar de novo a fala do delegado. Porém, teve pessoas que falaram, você não poderia deixar a fala do delegado aí falando besteira. Eu tenho certeza que dentro da sua casa, se você que colocou esse comentário tiver filho, ele ouve coisa muito pior e vê coisa muito pior na internet. Mas por respeito e por educação, eu vou deixar o delegado Castro falando, mas vou cortar esse comecinho dele falando aí, né? Essas duas palavrinhas aí que você está cansado de ouvir seus filhos, até seus netos. Mas tem pessoas que querem dar uma de bam, né? De puritano. Mas mesmo assim eu vou cortar. Aqui tem que ser o certo pelo certo. Já que o nosso profeta aí, ele é todo atrapalhado, não é? Se ele só pregasse, estaria ótimo. Então vamos lá, por ordem. Eu vou deixar o delegado Castro falando o que falou para o Miguel, e o Miguel nada fez, abençoou ele. E depois vou deixar uma parte aí do pastor Carlos Eduardo, lá no podcast Eu Acredito, falando o porquê que o Miguel quer processar ele ou quis processar, que não vai processar ninguém, porque se processar a gente vai feder, mas de uma tal maneira, vai ter que aparecer gente aí de todo lado, porque se ele de 14 anos não pode ser processado, ele também não pode processar. Os advogados dele processam, não sei o quê. Gente, esses advogados, será que eles também são tão burros assim? Para processar a pessoa por crime de opinião, e opinião de discordar de uma coisa que todo mundo está vendo que é mentira? Eu não acredito nisso não. Mas vamos lá, vamos deixar aí o delegado Castro falando e logo após, em seguida, já vou colocar aqui o pastor Carlos Eduardo falando aí na participação que ele teve no podcast Eu Acredito. Olha isso. Não, antes deixa um like aí, só um likezinho para ajudar. O canal está crescendo através de vocês e eu só tenho a agradecer. Vamos ver. Nossa! Ô, seu moleque, você é um moleque. Você está sendo assessorado por um vagabundo. Tem uns vagabundos que estão te assessorando aí para você ficar fazendo isso daí, mexendo o café das pessoas. Seu pilantra, seu safado. Lá, olha, ameaçando o pessoal para doar R$1.000 para a igreja. Ameaçando. Não, tipo assim, tem aí, mano. É a última vez que eu falo. Gravando esse vídeo para dar resposta ao sargento Castro, que me chamou de vagabundo, safado, de pilantra e de ladrão. Eu vou mandar uma resposta para você aprender a nunca mais mexer com o reino de Deus. É que eu fui procurado essa semana por um mini profeta que está aí no Brasil aí, e ele falou para mim, mandou uma mensagem para mim, entrou em contato comigo através de um outro amigo, disse que ele ia me processar
Ele falou que vai me processar. Porque eu falei num podcast que é pra ele se catar. Aí falou que ia me processar. Falou que ia me processar por causa disso. E aí, porque também eu fiz a pergunta pra ele, porque eu gostei, né? Tem uma profecia bonita dele, The King of the Power, the Forward Right, Ray, a bandeira da América está sobre vocês. E aí depois tem um Marcinho também que profetizou igualzinho pro Jorginho Xerém. Cara, eu acho que... E outra coisa, Deus é muito ruim no inglês, né, cara? Porque minha sobrinha fala inglês, eu coloquei pra dizer, minha filha, isso aqui é inglês? Ela falou, The King of the Power, the Forward Right. Ela falou que não é inglês, não. Deus não sabe falar inglês? Deus não é cópia. Então aí falou pro Jorginho Xerém, falou, não pergunta a profecia. Não foi o Marcinho, né? O Marcinho profetizou lá. O Marcinho falou até em japonês, né? Não sei se aquilo é japonês, porque Deus, quando Deus quer falar assim, Deus fala a língua correta, né? Deus não fica falando matuna matata. Você cadê o Miguel Oliveira, o profeta que tá profetizando? Eu não sei, é esse mini profeta aí. E forte, que esses dias eu vi um vídeo dele que nossa, até arrepia quando fala. Parece que ele tá, o anjo veio e já não vetou, caiu por causa da presença do anjo. É forte. Pois bem, pessoal, vocês viram aí então as duas partes, não é? Um xingou, falou e tal, recebeu oração. O outro comentou, falou a verdade, mas você quer a explicação? Eu lhes explico. Por quê? O delegado, ele não é... Eu acredito que não seja um evangélico, que não seja um entendedor da palavra. Ele falou como um delegado, como conhecedor de lei, como não está com medo de nada. Já o pastor falou como conhecedor da palavra. É aonde que machuca o Miguelzinho. Porque o Miguelzinho sabe, peraí, contra esse aqui eu não vou conseguir debater nunca. Então esse daqui eu tenho que calar. Esse daqui eu tenho que ameaçar de processo, tenho que calar ele, porque esse daqui não vai dar. Ele sabe do que está falando. O outro não, o outro está falando por coragem, o outro está falando por entender de lei. Então, é isso. Ele quer calar, por isso que ele quis calar o pastor Flávio Amaral, ele quer calar aqueles que conhecem a palavra e que não caem nessas lorotas dele. Infelizmente, é isso. Mas se ele é homem de Deus, o que ele deve fazer? Continuar fazendo a obra dele, o chamado dele, e mais nada. Só isso. E Deus o justificará. Pronto. Não tem esse negócio de processar, que você vai começar a perder tempo com o processo, ele não vai ter tempo para pregar, não vai ter tempo para ensaiar os passos de balé dele, não vai. Que eu gostaria até de saber, será que o Miguelzinho está estudando? Será? Eu não sei, né? Qual ano letivo que ele deve estar? Eu não sei se dá tempo dele fazer tanta coisa. Eu acredito que ele faz balé, eu acredito que ele faz teatro, acredito que ele tem que fazer alguma coisa para dicção, ele fala bem, tem uma boa oratória, e acredito que ele estuda todos os pregadores picaretas, ele estuda, não estou dizendo que você é o picareta, não tá? Estou dizendo que você estuda para extrair o melhor deles e trazer para as suas apresentações, para os seus shows. Então, lhe falta tempo, rapaz, se você está um menino bem trabalhador, mas está trabalhado no errado, não é? Mas o vídeo é esse, vocês viram aí, me diga nos comentários aí, o que é que vocês acham? É 2 pesos e 2 medidas? Se vai processar, vai não, quem não vai processar ninguém, né? É só para amedrontar, para ver se para. Outra coisa que eu tenho que dizer, Miguelzinho, você nunca vai parar a internet, rapaz, a internet é o mundo. É todo mundo que tem acesso à internet. Você processa um, aparece 1000 falando a mesma coisa. Você processa 1000, aparece 100.000. Você processa 100.000, aparece 200.000. E assim vai. Você não vai conseguir parar ninguém. Faz essa coisa certa, que aí mesmo assim você vai receber críticas, tá? Mesmo a gente fazendo as coisas certas, nós recebemos críticas. Mas pelo menos nós estamos tranquilos, estamos em paz com a gente mesmo, estamos em paz com Deus, sabendo que o que nós estamos fazendo é o certo. Agora, quando fazemos o errado, aí ficamos, né? Mas, enfim, para o vídeo não ficar maior, eu sempre digo, né? Sempre falo, sempre explico. Eu acho que já está muito bem explicado. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.